AIA é o American Institute for Architects. Essa é a entidade que vai estar te dando o registro de arquiteto, né? Então eles têm várias definições, entre elas as definições das posições do arquiteto, tá? Então, para você saber qual é o tipo de trabalho que você vai estar procurando, você tem que saber qual é o nível em que você está para você poder estar digitando, lógico, a posição correta, né? Dentro da sua experiência. Mas em alguns casos, eles aqui não vão estar contando a experiência que você tem no seu país de origem. Eles vão estar considerando apenas a experiência que você tem dentro dos Estados Unidos. Então, você vai ter que dar uma adaptaçãozinha em cima disso daqui, tá? Porque isso aqui está levando em consideração alguém que está começando a estudar nos Estados Unidos e que vai entrar dentro do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, tudo isso aqui seria contando dentro da América, porque a experiência fora do país vai ser outro tipo de técnica construtiva, vai ser outro tipo de código de obra. Então é por isso, esse é o único motivo que eles não vão considerar para os outros países, porque quando você vai fazer a prova para tirar o seu registro de arquiteto, essa prova é baseada em aspectos legais, em aspectos da profissão dentro dos Estados Unidos. Então, em relação aos códigos de obras que são utilizados dentro dos Estados Unidos, tá? É lógico que se você tem experiência internacional, existe uma parte dentro desse sistema de registro que vai estar aceitando e utilizando o trabalho em outros países, mas aí isso aí vai ser uma análise em caso a caso, tá? Cada caso particular eles analisam separadamente, alright? Então aqui no caso seria o student, né, quem está na faculdade e está fazendo internship no verão. Eles chamam de summer intern. Por que no summer? Porque summer é o único que vai ser o período longo e que os estudantes vão poder estar saindo da faculdade, porque aqui a maioria dos estudantes vai para uma outra cidade, que não é a cidade onde eles residem. E geralmente o que eles fazem durante o verão? Ou eles vão para um local onde eles querem estar trabalhando, ou eles voltam para casa. Aí vai ter aquele período de tempo em que eles vão estar morando de volta com os pais e vão estar trabalhando na cidade, tá? Então isso aqui é só o summer intern. Então esse é o student. Entry level intern. Esse aqui é o estagiário que acabou de se formar e está no seu primeiro ano de formado trabalhando. Então o primeiro ano de trabalho é chamado entry level intern. O intern aqui, ele vai ser o cara que está no segundo e no terceiro ano. O architect one, or designer one, é a pessoa que está com 3 a 5 anos de experiência. Então você vê que esse período aqui, eles não contam como architect one. Então, porque você não tem nenhum conhecimento em que você possa ser chamado de arquiteto. Isso pela consideração do AIA, ok? Tudo isso aqui é consideração do AIA. Architect 2, de 6 a 8 anos. Architect 3, 8 a 10 anos. Project Manager, mais de 10 anos de experiência. Em alguns escritórios, eles vão te dar essas posições, sendo você arquiteto registrado ou não. Em outros escritórios, eles vão fazer para algumas posições o requerimento de que você seja arquiteto registrado, tá? Então você tem que ver e ver o que o mercado está te oferecendo, o que aquela empresa em particular que você está aplicando vai estar te oferecendo, tá? Então depois de 10 anos, eles já consideram você senior, tá? Então, aqui no Department of Head and Senior Manager, já vai ser uma pessoa que já está com muito mais de 10 anos, eu já vou dizer para 15 anos para diante. Então, toda essa parte aqui de baixo é de 15 anos adiante. E isso, novamente, seria a pessoa que está trabalhando numa grande empresa. Porque se você é dono do seu próprio escritório, se você abrir o seu próprio escritório, isso aqui não vai aplicar,
né? A não ser a partir do momento que o seu escritório vai crescendo e você vai tendo novos empregados, pessoas trabalhando com você, e aí você vai poder colocar esses títulos, né? Então, Junior Principal, Partner and Vice President. Então são diferentes nomes para a mesma função, tá? Então, dependendo do nível que você tá, vai lá, aplique. Mid-Level Principal, Partner, Senior Vice President, Executive. O Executive aqui, esse nível aqui do Executive and Senior Principal and Partner, já vão ser geralmente as pessoas que fundaram a companhia, né? Então, lógico que você não vai estar aplicando para esse trabalho, mas eu estou mostrando para vocês o que o AIA considera de ser o progresso da carreira de um arquiteto. O mercado discorda disso um pouquinho, porque as empresas vão criar outros subníveis, tá? Então você vai ter o Project Manager, o Junior Project Manager, o Senior Project Manager, né? Então isso vai haver uma variação, mas na verdade essa variação é só em questão ao salário que você está pagando para aquela pessoa, tá? Então, em todas essas posições aqui, você pode ter pessoas que não são arquitetos registrados, tá? Contanto que você tenha alguém, uma pessoa dentro da empresa que vai estar assinando os desenhos, você pode ser partner, não ser arquiteto registrado e ainda ter a sua empresa com projetos sendo executados e sendo registrados, porque você tem uma outra pessoa que está assumindo aquela responsabilidade. E o motivo que eu estou te mostrando essa lista de posições é porque aqui embaixo você vai ver um link do AIA, onde você pode colocar a posição e o estado onde você vai estar trabalhando e verificar qual é o salário. Então, se você está fazendo uma busca de emprego e recebeu uma oferta, esse aqui é o local que você vai para ter certeza que essa oferta que eles estão te dando está dentro dos parâmetros esperados pelo AIA. Não esqueça que o AIA ele vai estar defendendo a carreira do arquiteto, tá? Ele vai estar defendendo o salário de mercado, né? Então você tem que ter a consciência que você não deve simplesmente aceitar qualquer salário, tá? Se você está precisando de um trabalho, você tem que ter aquele trabalho, vai, pega, mas fica de olho no mercado, fica de olho, continua mandando seu currículo e não fica sentado esperando só porque, ai, graças a Deus eu consegui um emprego. Não é bem assim, não, tá? Você está na América, oportunidades existem e muitas oportunidades existem. Não se acomode só porque você conseguiu o seu primeiro trabalho. Corra atrás de salários melhores, em regular basis, entendeu? Então, se você pegou o seu primeiro emprego, nunca esteve trabalhando antes, deu 6 meses, já começa a mandar o seu resume, porque você já tem 6 meses de experiência e você já pode pegar uma outra coisa com um salário um pouquinho menor. E de pouquinho em pouquinho, o seu salário vai aumentando. Não estou dizendo para você se trocar de trabalho a cada 6 meses, mas pelo menos a cada 2 anos você deve dar uma olhada em quais são as suas novas opções de trabalho. Tá? Então aqui em Nova York, por exemplo, existe uma dança de cadeiras, né? A pessoa está sempre trocando de empresa, vai para cá, vai para lá, tá rodando, porque se a empresa que você tá não te reconhece, não reconhece o seu talento e não vai te dar um aumento, a única maneira que você tem de conseguir um aumento vai ser de aplicar para um outro trabalho e para uma outra empresa que está pagando mais. Então fica de olho, né? Não fica sentado esperando as coisas acontecerem. Você também tem que fazer a sua parte e correr atrás para fazer crescer o seu futuro profissional.